Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Você sabe o que significa o Urim e o Tumim e o porquê que esses objetos eram tão importantes nas vestes do sumo sacerdote? Fica comigo para você entender a curiosidade e a profundidade desta palavra, mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas e ative o sininho de notificações para que outros vídeos como esse cheguem até você. Lá em Êxodo capítulo 28, verso 30, após Deus trazer a instrução a Moisés para confeccionar o tabernáculo, para confeccionar os utensílios sagrados do tabernáculo e para confeccionar as vestes sacerdotais do sumo sacerdote, no capítulo 28, no verso 30, existiu a direção de Deus para confeccionar dois objetos que ficaria abaixo do peitoral do sumo sacerdote, que era uma placa de ouro com as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, e essas pedras estavam espalhadas, dessas 12 pedras, as 22 letras do alfabeto judaico. E abaixo do peitoral, dois objetos, Urim e Tumim. Urim significa luzes e Tumim significa perfeição, atrelado à iluminação para conhecerem a perfeição da vontade de Deus. E no capítulo 28 do Êxodo, verso 30, diz assim: também porás no peitoral do juízo, que é a placa de ouro, Urim e Tumim, luzes e perfeição, para que estejam sobre o coração de Arão, para que o coração seja ministrado com a vontade de Deus quando entrar diante do Senhor. Era muito importante na época conhecerem a vontade de Deus, e ainda é. Se existe algo que não sofreu alteração, é consultar a Deus independente da sua escolha. Toda vez que um rei, um juiz ou alguma causa importante deveria ser feito, iniciar uma guerra, recuar, seja qual for a escolha importante em prol do reino, o sumo sacerdote deveria ser consultado pelo líder para saber se era ou não da vontade de Deus uma determinada escolha. Então o sumo sacerdote, com o peitoral de ouro com as 12 pedras representando as 12 tribos no seu peito, o peso da responsabilidade no peito do sumo sacerdote, e por baixo do peitoral as duas pedrinhas, Urim e o Tumim, que tinham um papel fundamental que eu quero explicar para você. Como eu disse, Urim significa luzes, Tumim, perfeição. Era como se fossem conhecer o sim ou não de Deus, o positivo ou o negativo. E o sumo sacerdote, após ser consultado pelo rei, pelo juiz ou por alguém de patente alta no arraial de Israel, no povo de Israel, ele entrava no Santíssimo Lugar diante da Arca da Aliança, e um sacerdote atrás replicava o questionamento do rei, do juiz, a respeito da vontade de Deus, de forma baixinha, um sussurro. E o Urim e o Tumim tinham um papel fundamental, porque Urim, que significa luzes, ele iluminava as 12 pedras e juntamente as 22 letras que estavam espalhadas nas 12 pedras, e como um arco, um fecho de luz, aparecia as 22 letras diante do sumo sacerdote. E as 22 letras embaralhadas, ele deveria, como um quebra-cabeça, interpretar a vontade de Deus dentro das letras, entre as 22, que estava ali mais incandescente. E quando ele acertava a vontade de Deus, o Tumim acendia num sinal de positivo e de perfeição. E assim ele voltava com a notícia do sim ou não, pode, não pode, negativo ou positivo, Deus permitiu, Deus não permitiu. É muito interessante isso. E até hoje isso funciona. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem caminha na direção de Deus pisa em terrenos que ele pisou antes de você, e com certeza que sua caminhada será segura. É por isso que é muito importante você ter a interpretação das letras que são refletidas no seu dia a dia, para você conhecer qual seja a vontade de Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Urim e o Tumim, sem antes consultar a vontade de Deus. E como é que Deus ilumina, reflete isso na nossa vida? Através de um sonho, através de uma pessoa que você encontra na rua, através de alguém que você nem conhece, falar de um assunto, através de algo que aparentemente a coincidência acontece com você, que corriqueiramente não acontece. Você vai juntando essas letras, essas aparentemente coincidências, você vai juntando este quebra-cabeça, e no final do dia você passa a conhecer a vontade de Deus, o sim ou não, se é para ir, se é para ficar, se é para recuar. É muito importante você consultar a vontade de Deus para fechar um negócio, mudar de emprego, mudar de ramo, mudar de casa, investir em algum negócio, se casar, ter filhos ou não. É muito importante você consultar a vontade de Deus dentro de qualquer situação, e com certeza você, sussurrando nos ouvidos do grande sumo sacerdote, que é o nosso Yeshua HaMashiach, com certeza o Urim e o Tumim vai se mover no mundo espiritual em seu favor.
Senhor vai iluminar o seu dia, vai trazer algumas peças do quebra-cabeça, e o Tumim vai fechar o dia com perfeição, te dando a revelação do conhecimento desse quebra-cabeça, conhecendo a vontade de Deus. Então é muito importante consultar a vontade de Deus para que você não se perca no caminho. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa, que a Shalom seja estabelecida na sua casa. Deixa aqui seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e que você possa ter uma semana abençoadíssima em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom!